O Tácito, Rodolfão, ele é espírita. Né, Tácito? Legal. Sim. Você é espírita. Aproveitando esse gancho, como presidente da AMERP, né? Como você integra a espiritualidade em sua prática médica? Espiritualidade, né? Eu acho assim, porque ser espírita é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Então, assim... Todo mundo tem, né, Tá? Espiritualidade todo mundo, ou deveria ter. Ou deveria ter, né? Exato. Porque faz parte do nosso... Independente da religião, você tem que estar bem de espírito. Pilar, né? Não, a gente sempre fala isso. Na verdade, as atitudes são soberanas a qualquer vínculo religioso. É isso aí. Eu lembro uma vez que eu tinha uma amiga minha conversando com ela é ateia, né? Não acreditava em Deus. E ela comentando que ela queria adotar uma criança para ajudar, né? Aí eu lembro que isso me chamou atenção. Eu falei, olha só, né? Quantas pessoas entram em centro espírita, em culto evangélico, em igreja católica, que são as 3 maiores religiões, e não tem essa capacidade de ajudar alguém. E ela não acredita em Deus, mas queria adotar uma criança. Tinha amor para dar e queria adotar uma criança. Então, assim, só o rótulo religioso, que muitas pessoas se prendem atrás de um rótulo, não serve para nada. Não serve para nada. Né? Na verdade, para que servem as religiões? Para tornar o homem melhor. Esse é o objetivo de qualquer religião. Né? Agora, com relação à espiritualidade, espiritualidade, por exemplo, é você olhar uma semente e saber que ela vai se tornar uma árvore gigantesca, que ali tem Deus. Você olhar para o céu e imaginar que tem planetas, constelações, você imaginar que só a Via Láctea tem 200 bilhões de planetas e nós temos mais 100 milhões de galáxias. Então, assim, e temos universos paralelos, Pô, peraí. Tem muita coisa aí, né, Tá? Não tem como a gente dinamizar tudo isso. Né? Isso é espiritualidade. Espírita, quando estuda-se Allan Kardec, a doutrina espírita. Pra você entender esses contextos. Por exemplo, morreu, acabou? Bom, não. Né? Não passou a régua. Algum lugar nós vamos, tem, né? Então, assim, existe vida após a morte? Sim. Existe vida em outros planetas? Sim. Não é? É que, assim, como toda religião, o espiritismo, é que tem muita gente que quer se beneficiar, aí mente, aí perde um pouco a credibilidade. Mas o espiritismo, essa questão de espírito é uma coisa tão séria que meu pai... Eu contei a história do meu pai, que quando ele faleceu, tudo, ele já sabia que ele ia morrer. Ele era muito avançado na parte de espírito. Eu já contei essa história pra você. Olha essa história, Rodolfo. A minha avó faleceu e meu pai morava no rancho na época. E não tinha WhatsApp, telefone e tudo. E quando ela faleceu, eu acho que um tio meu foi lá pra avisar ele. Não tinha celular, não tinha nada. Na hora que chegou pra avisar, ele falou, tudo bem, o que você veio fazer aqui? É a mãe, né? Não, a avó já veio aqui, já passou, eu já sei que ela faleceu. Vocês não estão bem? Ele tava tão bem que todo mundo falou assim, gente, o Toninho vai dar problema. Ele já sabia, porque ele era muito avançado nessa questão do espiritismo. Muito evoluído. Então, assim, é complexo isso. O que aconteceu com a menininha agora, ali, cara, a menina chegou desacordada, afogada, tudo ali... A menina voltou do nada, então é um milagre, o que é? É complicado. A missão tá cumprida. É isso aí. Existe muito contexto, inclusive de saúde, né? A gente considerar a doença só a parte fisiológica não é assim. Você tem um bem-estar físico, mental, social, espiritual associado a tudo isso. Né? Você tem influências, inclusive, espirituais que pode levar a adoecimento. Isso acontece aqui. É que ainda a medicina não olhou com mais carinho para esse outro lado. A medicina ainda é materialista, então ela olha só as disfunções físicas. Que aconteceu. Ali, o que está tendo ali. Mas o que está levando, às vezes, aquilo. Né? Agora, com o tempo, isso vai acontecer. Né? Você vê aí, nós tivemos aí o Chico Xavier. Poxa, falar o que do Chico, né? Falar o que dele. Perfeito. E ele é... Diferenciado. E aí você vê os livros dele, você fala assim, poxa, não é possível que ele escreve 500 livros e não tem um pré-primário. Você lê um livro dele, chama Evolução em Dois Mundos. Pô, o que é aquilo? Você começa as inscrições do protoplasma que vai gerar células. E na época que ele fez, sem conhecimento 50 nenhum. 50 anos atrás. Então, lógico que tem coisas a mais, né? Eu vou aproveitar, eu vou até antecipar uma pergunta que eu tenho aqui. Você já viu algo que a ciência não explica? Já. Conta um pouquinho para nós. Por exemplo... Olha, ele deu uma arrepiada aqui. Deu uma arrepiada aqui também, cara. Conta aí, eu tenho uma aula que eu fiz, inclusive, disso, né, no Congresso Médico Espírita do Brasil. Né, em
2001, a minha mãe tá com a tosse. Minha mãe, em 95, ela teve um câncer de mama, fez mastectomia, ou seja, tirou a mama com esvaziamento ganglionar. Ali começou a fazer tamoxifeno, na época o que tinha, tá? E em 2001 ela começou com uma tosse. A tossinha seca. Essa tosse sequinha, ela é muito, às vezes, irritativa. Irritação pleural. A irritação pleural, ela dá uma tosse seca e irritativa. 7 meses com essa tosse. Eu, mãe, vamos fazer um raio-x, vamos no consultório. 7 meses. Vamos ver? Não tem nada, tá bom, tá bom. Bom, chegou um ponto que ela começou com falta de ar. Vamos fazer um raio-x, derrame pleural, metástase dos 2 pulmões, pleural. Metástase. Pá. E derrame pleural. Tava tomado já. Tomado. Aí foi lá no onco, na época, né? Ele olhou, ele até chorou, porque é amigo nosso. Pô, não tem o que fazer. Isso em 2002. 3 meses de vida. O onco olhou e falou, cara, 3 meses. Não tem o que fazer. Como eu estava acabando a residência lá em Rio Preto, né? E tem um centro lá que faz tratamento espiritual, que é um senhor, seu Geraldo, baixinho, pequenininho, hoje está com seus 90 e poucos anos. Tudo que ele fez na vida, ele doou. Farmacêutico, formou, aposentou e doou. Então ele conseguia verba, ele construiu um centro espírita lá por doações e faz tudo gratuito. Olha que né? legal. Onde que é, tá? Rio Preto. São José do Rio Preto. E aí, falei, poxa, eu vou levar minha mãe, eu conheço lá, que é um centro que eu ia. Né? Mas eu nunca tinha passado por tratamento, como é que era essa parte espiritual lá. Né? E aí, levamos ele lá, levei minha mãe, ele olhou, e ele é interessante, porque ele não tem memória, né? Então, assim, ele atende incorporado num espírito, mas você olha para ele e está conversando igual eu estou conversando. Ele não tem transe mediúnico. Isso é só 1 ou 2% dos médiuns que consegue isso. Mas ele não sabe, tanto que ele fala assim, doutor, fiquei sabendo que você esteve aqui. Ele não lembra. Porque ele não lembra, ele conversou comigo, mas na verdade é outro. Aí, que é o espírito do irmão sacerdote, que eles chamam lá, foi lá, fez um tratamento na minha mãe, falou, volta em 1 semana. Ela voltou, fez de novo, e ela ia começar a quimioterapia ali. Só que antes de começar a quimio, eles pedem um raio-x. E um médico, né, não sei se ele vai lembrar disso, que ele chama Ricardo Issa, na época, lá no Hospital São Lucas, fez e foi dar o laudo. E quando você vai dar um laudo numa radiografia, você compara com a outra. Então ele tinha uma, tinha outra aquela que estava tomada tudo. E 17 dias depois ele tinha outra normal. Limpa. Limpa, só com espessamento de pleura, né? Normal. E eu tenho os exames, eu tenho biópsia, eu dei uma aula. Eu tenho as imagens, tudo. Na época eu montei uma aula que eu fui fazer no Congresso Médico Espírita do Brasil. E aí, tudo normal. No dia que ela fez o tratamento, eu morava com ela foi para na minha casa, dormia na minha casa, ela parou a tosse. Não no dia. Aí depois fizemos um raio-x normal. Ele me ligou, o Ricardo. Pô, Tasto, cara, tô olhando aqui um raio-x da tua mãe, que tem derrame pleural, metástase pulmonar, de pleura e tal. E tem um outro, esse aqui não tô entendendo, cara. Esse daqui tem um espessamento só e não tem mais nada. Eu tô pensando em pedir um outro, porque será que é dela? Será que não trocou os exames? Será que não é raro? E tô te ligando para dar uma satisfação, ver se você traz ela para fazer de novo. Eu falei, Ricardo, na verdade, eu vou te contar o que aconteceu. É isso que aconteceu. Eu contei para ele. Ele falou, caramba, eu tô arrepiado. Eu falei, então, aconteceu isso. Ela teve uma moratória ali de 15 anos a mais, porque ela veio depois desencarnar, agora em 2016 só. Nossa, muito tempo. E tinha dado 3 meses de vida para ela. Tinha 3 meses de vida. Então, assim, eu tenho documentado isso daí. Isso acontece muito, viu? Né, Tassi? Tem. Isso acontece muito, cara. Tem. Mais do que normal. E as pessoas olham, a medicina começa a me perguntou, explica? Não, a medicina não tem essa capacidade ainda, mas a gente sabe que tem cirurgias espirituais, que é sem corte, lógico, quem corta é médico, acho que não tem que ter corte, nada, que você mexe na estrutura perispirídica, né, que vai materializar ou desmaterializar uma doença. Isso existe, né? Tem até publicações já sobre isso daí, né? Mas foi um caso que eu vivenciei da minha mãe, né? Você viu acontecer? Vi ali, né? Comigo mesmo. Em 2016... Surreal, né? Para 17... Impressionante. Eu lembro que me deu uma dor aqui, ó, nessa região aqui interescapular, aqui direita, que eu não conseguia mexer o braço. Eu não conseguia fazer isso. Aí fui no ortopedista, no neuro, ressonância da coluna, ultrassom, acupuntura, nada melhorava. 7 meses avaliando, 7 meses com dor. Eu lembro que na época eu comprei uma caminhonete, porque é larga, eu punha uma almofada aqui, ó, e punha o braço. De lado. Porque eu não conseguia, doía muito. 7 meses depois, eu falava, vou ligar lá pro seu Geraldo.
Aí liguei para ele, ô, e aí, meu filho, tudo bem? Não sei o quê, seu Geraldo, com uma dor. Não, vem aqui. Você sabe que não depende de mim? Falou desse jeito. Sabe quem cura não sou eu? Quem cura é Jesus, né? Acho que a gente puder fazer, nós vamos te ajudar. Fui lá, ele fez o tratamento, tal, deitei na maca, ele reza, põe a mão, ele vê lá. Não tem mais dor. Mas nada. De lá sem dor. Dor. Eu falei, pô, mas não é possível. Como explicar isso? Sem dor, porque eu tô sentindo. Ele é médico, ele sabe. Deve ser mais. Não, né? deve ser mais Fala, difícil pra ele, eu né? sou médico, eu dou remédio, não resolve. Eu sou médico e sou paciente ali. Falei, cara, como explicar isso aqui? Aí sempre eu comecei a estudar muito essa área toda, né? Que é muito interessante e que vai se desenvolvendo ainda, conforme a parte ética moral da sociedade vai desenvolver junto. Então, às vezes, não é um momento ainda de toda a compreensão ainda, porque nós estamos ainda nas crendices ainda, né? Você vê, as pessoas também não se interessam muito por determinados assuntos, a não ser quando vem a professora dor. Aí a professora dor para quê? Vem para te movimentar para algo. Para você fazer. E, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, né, elas são empurradas pela dor, né? Pra você mudar algo. Eu vejo, a pessoa ela está obesa, não procura um tratamento, ela vai comendo, ela está tudo regulada, mas quando tem a doença, tudo... aí agora eu vou resolver fazer alguma A coisa. pessoa costuma procurar a correção e não a prevenção. Né? Rodolfão, pegando um gancho nisso, também não tá na pauta, mas eu vou falar. O Tasso tem muito essa sensibilidade. Aconteceu isso agora recentemente comigo, com a minha família, com a minha sogra, com a Vani, né? Então, tipo assim, a Vani tava passando por alguns médicos, tudo. Então, tipo, cara, a Vani ficou de hospital em hospital uns 2 meses, cara. Aquela sofrimento já de idade. E quando a Mariana foi levar o exame pro Tasso, porque a gente confia muito nele, sabe que é uma pessoa do bem, tipo assim, ele estuda muito. Então, por mais que não fosse a parte dele, nós levamos o exame pro Tasso, tudo. Lembra que você falou pra Mar? Mar até hoje fala. O Tasso virou assim, olhou o exame assim e falou assim, ô Mari, como que você falou, Tasso? Não, quando eu olhei, eu falei, Mari, procura ficar mais tempo com a tua mãe. Né? Porque ela vai pouco tempo agora. Ela falou assim, sua mãe não tem 3 meses de vida. Então, o que você faz? Lembro disso. Você lembra? Eu lembro. Vai toda tarde, fica com ela. Aproveita esses momentos agora que ela ainda tá viva. E ninguém tinha falado isso, cara. E ninguém tinha falado que era tão grave. Porque assim, não sei se eles tinham receio tudo. E aconteceu novamente com uma mulher amiga da família. Nós levamos os exames. Falei, posso levar pro Tasso? O Tasso virou pra Mai e falou, ó, ela não tem 30 dias de vida. Deu 30 dias, a pessoa faleceu. Porque assim, doenças graves que chegam uma hora, né, Tasso, que não tem o que fazer, né? A pessoa tá bem, então assim, a prevenção aí... não chegar. A medicina do esporte, eu acho que ela vem muito pra isso, né, Tasso? Não chegar nesse ponto, né? Hoje, com o envelhecimento da sociedade, as pessoas estão preocupando mais. Por exemplo, antes eu morria com 50. Então, agora não. Hoje Como eu vou chegar em 80? Porque eu posso ter uma curva assim de morte, ela vai caindo, ou seja, eu tenho aqui, tiro a vesícula, eu tenho um tumor de próstata, eu tiro, aí eu faço uma mastectomia, aí faz não sei o que, aí você vai passar, depois dos 50 aí, 60, mais 20, 30 anos vivo, porém, doença. Uma atrás da outra. Quando você faz a prevenção, você vem. Aí nos 90, em 6 meses fica doente, morreu em 3 meses. Pô, acabou. A finalidade da vida, finitude. Né? Perfeito. Então, assim, como que é, né? Você vem se preocupando mais com isso. As pessoas vêm se preocupando mais com alimentação, com a parte de emagrecimento, com suplementações, hoje os trabalhos. Vida, né? Porque na verdade, se você passar a viver, hoje a medicina prolonga? Prolonga. Lógico. Mas prolonga com cirurgia, com internação, com tubo, com não sei o quê, com uma caixa de remédio. Pô, aí é complicado. Né? Vamos se cuidar, né? Cuidar. Né? Melhor tomar alguns suplementos do que você tomar medicação. Exatamente. Que papo gostoso, hein, Rodolfão? Muito bom. E você sabe que nós estamos ao vivo no Instagram, né? Ao vivo no Instagram. Façam suas perguntas pro Dr. Tasso. E já chegaram 2 aqui. Como nós estamos nesse bate-bola gostoso de espiritualidade, né? Então chegou uma pergunta aqui. É uma opinião tua, né? Sobre o Chico Xavier ter declarado ter visto ETs entre Ribeirão e Uberaba. Na verdade, o Chico ele é uma das maiores antenas psíquicas parabólicas do nosso planeta ainda, né? E ele tinha uma clarividência, ele tinha todo tipo de mediunidade, o Chico, né? Tanto que ele era muito aqui, avançado, né? Ele tinha. Você chegava lá e falava o teu nome, ele já falava o que você tinha, o que está acontecendo, né? E uma pessoa assim, é difícil a gente encontrar outro. Não tem outro igual ele, né? Não tem.
E assim, o que é ET? Extraterrestre. O que é extraterrestre? Fora do planeta Terra. Porque a Hollywood se mistificou muito o ET, tal do extraterrestre. Então, tem seres que moram em Júpiter? Tem. Cara, não é possível que a gente tá sozinho nesse mundo, Rodolfo. Só que assim, você fica... pra sermos privilegiados. É difícil Mas não você é. acreditar, mas, cara, a gente... Por exemplo, Você acredita nisso, sabe? Eu acredito, é que a gente nunca viu, graças a Deus, não quero ver. O único ET que eu conheço é o Bilé, um amigo nosso. Ou já deve Será ter que não visto. será que essa moça não viu o Bilé, não, andando de motinha e confundiu ele com o ET, com aquele capacetinho dele? Eu acho que ele não vai O vir Bilé, mais aqui. você não vai... deixa quieto. Aí corta você isso aí pega, depois. por exemplo, Júpiter, por exemplo, tem vida? Tem, mas não como vida material, que a gente tem vida em outros tipos de vibrações. Claro. Tanto que na Revista Espírita de 1958, no mês de janeiro, Kardec fala que Mozart era um morador de Júpiter. Ele fala? Fala que ele morava em Júpiter. E ele descreve a vida em Júpiter nessa Revista Espírita de 1958. 1858. 1858. Ele descreve. Aí você para e pensa, poxa, peraí, como é que uma pessoa vem e faz uma melodia com 6 anos de idade, por exemplo? Não tem explicação. Mozart. De onde que ele trouxe essa música? De onde ele trouxe essa sinfonia, essa harmonia? Cara, pinta um quadro que não tem nem... Eu sei. Aí você começa a ver, pô, ele trouxe, né, essa terra, né? Mas tem namorada do pai, tem muitas moradas, dias aí, né? Então, assim, o Chico, ele via espírito, sim, numa rotina. Eu não tenho essa clarividência, eu já vi um ou outro. Aí... Você já viu, tá? Já vi. Deus me livre. Né? Assim... Dá um pânicozinho. Não, isso na verdade, todo lado tem, né? Todo ambiente tem. Tem que estar preparado, hein, Rodolfão? Porque, assim, se... Tá evoluído. Tem que estar evoluído. Né? A palavra é essa, tem que estar evoluído. Se mistificou muito, né? Sim. Essa parte aí. Então, é fantasma, é bicho, é paranormal, não sei o quê. Não. Né? Não é bem assim. Perfeito, perfeito.